Pessoal, a Genial Quest divulgou nesta quarta-feira uma pesquisa muito interessante que diz respeito aí à confiança do mercado financeiro em relação ao terceiro governo do presidente Lula. É uma pesquisa bem reveladora, tá? Ela traz, por exemplo, uma melhora significativa. Vou além disso, uma melhora expressiva da avaliação do governo entre os mercadistas, tá? A gente publicou a matéria no cafezinho falando sobre essa essa pesquisa, tá? Lembrando que a Genial Quest faz essa pesquisa desde o início do governo Lula, tá? Então essa é a terceira pesquisa que eles publicam sobre a confiança do mercado em relação ao terceiro governo do presidente, tá? Só destacando que essa melhora na visão do mercado em relação ao governo Lula foi graças também ao papel desempenhado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tá? Só para vocês terem noção, tá? Em maio, quando a pesquisa foi publicada, a última pesquisa antes dessa foi publicada, o Haddad tinha uma aprovação aí de 26% da galera do mercado. Neste mês, a avaliação dele positiva subiu de 26% para 65%, ou seja, um aumento aí, gente, de 39% na avaliação positiva do ministro da Fazenda. Isso é reflexo aí da política econômica que o governo escolheu adotar, que é uma política econômica social liberal, certo? Não, ainda não dá para dizer que a política econômica do governo Lula é uma política econômica desenvolvimentista, por exemplo, é uma política econômica social liberal e essa política está tendo uma boa aceitação no mercado financeiro, tá? E essa boa avaliação do Haddad puxou aí a avaliação positiva do próprio governo, que em maio era de 2%, né? Naquele mês apenas 2% do mercado financeiro avaliava positivamente o governo do presidente Lula, agora subiu para 20%. Ou seja, um acréscimo aí expressivo também de 18 pontos, certo? Ainda é pouco, 20% que avalia positivamente o governo é pouco ainda, certo? Então, acredito que há margem aí para melhorar essa avaliação. Enquanto que a avaliação negativa do governo caiu, gente, aí 42%. Caiu de 86% em maio para 44%, ou seja, uma queda de 42% na avaliação negativa aí entre os mercadistas, tá? E outro dado interessante, gente, é o seguinte: para 47% do mercado, aí volta ao ponto da política econômica, né? A política econômica do governo está no caminho certo, contra 10% registrado em maio. Então, de maio para cá, a confiança do mercado na política econômica do governo federal subiu aí 37 pontos. É o que eu tenho dito, é o que eu disse para vocês aqui anteriormente. A política econômica do governo federal, do governo Lula 3, é uma política econômica social liberal. As medidas que o governo Lula tem tomado são medidas sociais liberais, certo? E o resultado, a comprovação disso está aqui na avaliação, na boa avaliação que o governo está conquistando aqui entre os mercadistas, né? Entre a galera do mercado financeiro, né? E a pesquisa aqui também diz, gente, que essa avaliação positiva da política econômica também gerou uma disparada na expectativa de melhora da economia nos próximos 12 meses. Né? Então a expectativa aí de melhora subiu de 13% para 53%. Isso aí é nada mais, nada menos do que uma melhora de 40%. Né? Na melhora aí, na expectativa de melhora da economia. Ou seja, isso aqui transparece, por exemplo, a credibilidade do governo entre o mercado financeiro. Eu lembro que quando o governo Lula começou, a galera da direita, da extrema direita, enfim, inclusive alguns analistas da imprensa, da grande imprensa, falavam que o governo Lula não ia dar certo, que o governo Lula seria um governo temerário nas contas públicas. Não é o que esta pesquisa está dizendo, pelo contrário. O próprio mercado já está reconhecendo aqui que o governo Lula 3 tem tudo para dar certo, tá? Né? E outro dado interessante aqui é o seguinte:
Cerca de 27% do mercado avalia que a capacidade do governo aprovar suas medidas no Congresso é alta, certo? Contra 10% registrado em maio. Então, em maio, apenas 10% do mercado acreditava que a capacidade do governo de aprovar suas medidas no Congresso era alta. Agora é 27%. Houve um crescimento de 17 pontos, né? Porém, os que consideram a aprovação baixa caiu de 39% para 24%. Já os que avaliam como regular oscilou de 51% para 49%. Outro dado interessante, né? Aprovação baixa, ou seja, as expectativas baixas em relação à aprovação de medidas no Congresso caiu de 39% para 24%, uma queda de 15 pontos. Aí, né? Por fim, para 54% do mercado financeiro, os investimentos estrangeiros no Brasil devem aumentar e 23% atribuem a recuperação dos ativos nacionais ao papel assumido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. 32% acreditam que essa recuperação se deve aos mercados internacionais e apenas 20% destacam a atuação do Congresso e do Banco Central, certo? Porém, gente, tem outro dado aqui que eu achei interessante, que ele na prática traz aí um casamento, digamos assim, entre... não é um casamento, mas uma harmonia, e simboliza aí uma harmonia entre o Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tá? Esperar só um minutinho aqui para encontrar esse dado. É um dado também bastante interessante que simboliza aí essa harmonia, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto, ó. Em outro dado da pesquisa, né, avalia, por exemplo, a decisão do Copom de ter mantido aí a inflação, a meta de inflação em 3%. Né? Aí tem que a decisão do Conselho Monetário de manter a meta de inflação em 3% foi aprovada pelo mercado. Além disso, a grande maioria do mercado continua aprovando a decisão do Banco Central de manter a Selic em 13,75%. Então, ao mesmo tempo que o mercado avalia positivamente o governo, a grande maioria aprova aí esse juro absurdo, né, de 13,75%. É lógico que eles vão aprovar, gente. Eles ganham muito com isso, né? A atuação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é avaliada positivamente por 86% dos entrevistados desde o início de 2023. Então, nisso aqui, gente, a gente precisa ter cuidado para também não ficar comemorando muito essa pesquisa, porque ao mesmo tempo que essa galera do mercado está começando a avaliar positivamente o governo Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles também apoiam essa decisão de manter os juros escorchantes e eles avaliam majoritariamente, tá? De forma positiva, 86% dessa galera aprova o Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Então, ao mesmo tempo que eles aprovam o governo, também aprovam aí a sangria que o Roberto Campos Neto está causando na economia brasileira com essa taxa de juros escorchante. Então a gente precisa ter cuidado, a gente não pode se iludir achando que porque o mercado está aprovando o governo Lula que eles estão fazendo oposição ao Campos Neto. Essa pesquisa mostra aí o contrário. E também mostra, gente, uma certa consonância, né, da política econômica do governo com essa política, com essa gestão do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Então o mercado não vê problema nenhum no governo, mas também não vê problema nenhum no Campos Neto. Não vê problema no Fernando Haddad, mas também não vê problema no Campos Neto, né? E aí aqui continua. A pesquisa também mostrou uma unanimidade entre os entrevistados, onde 100% concordam que a Selic vai cair neste ano. A maioria acredita que a queda da Selic ocorrerá na reunião do Copom de agosto, com um percentual de 92%. A principal dúvida é quanto vai cair. A maioria acredita que o corte será de 0,25%, mas um terço acha que o corte pode ser ainda maior, de meio ponto percentual, né, 0,5%. A aprovação da reforma tributária contribui para a expectativa da queda da Selic. 54% dos entrevistados acreditam que os juros vão cair com a reforma aprovada. Além disso, 66% deles têm uma visão otimista e esperam que a reforma tributária aumentará o sentimento de bem-estar das pessoas. Ok, pode ser. Acredito que haverá mudanças muito tímidas. E pode causar assim um sentimento de bem-estar, mas será um sentimento de bem-estar tímido. Nisso aqui eu concordo com eles. Certo? Os juros vão cair, só que o que me chama a atenção, gente, é o seguinte. Ontem,
o IBGE publicou informações sobre a inflação de junho, né? E houve uma deflação no mês de junho, puxada pela queda no preço dos alimentos, né? E isso gera também um efeito cascata na economia. Então, por que diabos, o meu questionamento é esse, por que diabos baixar tão pouco esses juros? Não importa se é 0,25, se é 0,5 pontos, 0,5 pontos, meio ponto percentual. É uma redução muito baixa. Devia ser no mínimo 2 pontos para começar, né? Devido aí à melhora na economia, certo? Mas enfim. E o mercado vai apoiar, gente. Se o Banco Central baixar aqui 0,25 ou 0,5, o mercado vai apoiar do mesmo jeito, né? Eles concordam com essa taxa de juros exorbitante. A aprovação da reforma tributária contribui para essa expectativa de queda da Selic. 54% dos entrevistados acreditam que os juros vão cair com a reforma, isso que eu já falei. No entanto, há um consenso em relação aos impactos da reforma. O setor de serviços será o mais afetado negativamente. A guerra fiscal entre os estados deve diminuir, o setor industrial é o grande beneficiário. Gente, aqui, eu não sei se concordo se o setor de serviços vai piorar. Eu acho que não é questão de piorar ou melhorar. Acho que a questão é o seguinte: o setor de serviços ele será o mais impactado porque com a reforma tributária a indústria vai voltar a ter o seu papel de destaque, pelo menos aí de forma tímida. E não necessariamente isso é ruim para o serviço. Acontece que a nossa economia se tornou uma economia majoritariamente de serviço, o que contribui, por exemplo, para o mercado de trabalho informal, né? E a gente sabe que se o setor industrial melhorar, o mercado de trabalho formal pode melhorar também, certo? Então, não necessariamente o setor de serviços vai perder. Eu acho que a reforma ela vai trazer de volta uma certa pacificação no mercado de trabalho, uma certa estabilidade no mercado de trabalho. A indústria vai voltar a ter um papel importante na economia. E é importante que o setor industrial volte a ter o seu papel de destaque, gente. É a indústria que paga os melhores salários. É a indústria que paga os maiores impostos, por exemplo, né? Então, eu não vejo problema. Eu não acho que a questão do setor de serviço é piorar ou melhorar. Eu acho que o setor de serviço vai voltar para o seu lugar, né? Ali de não ser a principal economia, o principal motor da economia de um país. Todo respeito ao setor de serviço, tá? Desde o início do governo Lula, o mercado vê uma melhora na imagem do Brasil no exterior, com expectativas de aumento nos investimentos estrangeiros no país nos próximos anos, passando de 26% para 54% o percentual de agentes do mercado otimistas com atração de investimento de fora. Gente, a entrada de capital estrangeiro no país é ruim? Necessariamente não. Mas precisa ter cuidado para que esse capital estrangeiro não se torne majoritário. Acho que precisa haver um equilíbrio. Acho que o Estado brasileiro também precisa tomar o seu protagonismo. Eu sei que o momento não é fácil. Eu sei que o governo Lula, por exemplo, sequer está trabalhando com o seu próprio orçamento neste ano. Só vai começar a trabalhar com orçamento próprio no ano de 2024. Mas eu acredito que investimento público, por exemplo, tem que estar aí entre as principais metas do governo, né? Aumentar o investimento público, o que consequentemente vai gerar melhoras na economia, certo? E por fim, apesar da melhora na percepção geral, a desconfiança do mercado com o presidente Lula permanece, enquanto Haddad amplia o grau de confiança no mercado. Simone Tebet foi a personalidade que mais perdeu confiança, enquanto Tarcísio Gomes de Freitas foi o que mais ganhou. Interessante isso, né? O presidente Lula, a figura do presidente Lula ainda não é consenso do mercado. É engraçado isso, né? Então, assim, gente, o que se pode dizer disso daqui? Que o Haddad, ele dança conforme o mercado. Não é dança conforme a música, ele dança conforme o mercado. Todo mundo sabe que o Haddad, ele tem uma interlocução junto ao mercado financeiro. E vamos lembrar que nem tudo que é bom para o mercado é bom, não necessariamente é bom para a população. Então a gente precisa ter cuidado. Eu volto a dizer, a gente não pode se iludir com essa pesquisa, certo? Não pode se iludir, porque nem sempre o que é bom para o mercado é bom para a população. E o Haddad ser bem avaliado entre o mercado financeiro, para ele é um capital político importante. Mas será que ele vai dançar mais ainda conforme o mercado?
Porque vamos ser honestos aqui. Tanto a reforma tributária quanto o arcabouço fiscal são aí medidas, ao meu ver, no caso da reforma tributária, ainda é uma reforma tímida, ainda é uma reforma conservadora, que vai causar aí uma melhora tímida na arrecadação do governo. A economia pode ganhar um pouco com isso. O próprio arcabouço fiscal, no pior dos mundos, pode ser pior que o teto de gastos, porque basicamente para o arcabouço fiscal dar certo, o governo precisa arrecadar muito. E a gente sabe quanto é difícil isso, mas depende também da credibilidade. Se o Haddad está tendo uma boa credibilidade, até mesmo no mercado financeiro, isso pode ser um indicativo de que o arcabouço fiscal, por exemplo, pode dar certo. Ou seja, o governo pode arrecadar mais aí. E, enfim, com a política econômica dando certo, tudo dá certo, né? Bom, gente, é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal. Se você quiser colaborar, mande o pix@umcafezinho.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.